Então o que nós vamos fazer nesse vídeo é tentar estabelecer as relações termodinâmicas através das tabelas. Bom, como eu mostrei no vídeo sobre avaliando propriedades, você precisa de duas propriedades intensivas e independentes para definir um estado, certo? Só que nesse vídeo a gente vai estudar primeiramente as tabelas da A4 e A5 que estão disponíveis no livro dos autores Moran e Shapiro. Eu vou colocar aqui no lado da referência. Bom, aqui está a referência, as tabelas que eu vou estudar aqui com vocês vão ser tiradas desse livro. Então vamos começar. As tabelas que a gente vai usar são as tabelas A4 e A5 nesse vídeo. Eu coloquei elas bem aqui, que a gente vai usar elas para explicar algumas relações. Bom, primeiro, vamos colocar isso aqui. Veja bem, a tabela A4 é referente à água no estado de vapor superaquecido, tá? E a tabela A5, a água como um líquido comprimido, certo? Bom, a construção dessas tabelas são baseadas no princípio de que nas regiões monofásicas do gráfico PVT, tanto pressão como temperatura são propriedades intensivas e independentes, certo? Ou seja, o estado é completamente determinado. Isso acontece porque, se nós avaliarmos o gráfico para a água, nós obtemos a seguinte... Bom, nós podemos ver nesse gráfico de pressão pela temperatura, essa região é monofásica, certo? Só tem uma fase, líquido, e essa região monofásica, vapor, superaquecido. Nesse caso, as tabelas são baseadas, então, são construídas como funções, todas as propriedades são funções, tanto da temperatura quanto da pressão. Então, por isso que nós observamos essa estrutura no tabela 4, certo? Você tem aqui, para uma dada pressão, um conjunto de temperaturas que a gente chama de temperaturas de saturação. Lembre-se do seguinte, que no gráfico de PV ou TV, você observa a seguinte relação. Na região, aqui é a região de líquido comprimido, de vapor, e a região bifásica, líquido mais vapor. Você percebe o seguinte, que as temperaturas de saturação do líquido comprimido, eles terminam, certo? Eles terminam aqui, ó, certo? Nessa região de líquido saturado. E as regiões de vapor começam na região de vapor saturado e prosseguem indefinidamente com o vapor superaquecido, certo? Então, assim são construídas tanto as tabelas de temperatura quanto as de pressão, né? Se nós observarmos aqui, se você for aumentando a temperatura numa dada pressão, você está avançando nessa região, nessa região de vapor, certo? Mesma coisa para o líquido. Como nós vamos ver, essa região bifásica aqui tem tabelas próprias para ela, que são as tabelas de vapor, chamadas tabelas de saturação, certo? E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Por enquanto vamos ficar só nisso. Bom, como um exemplo, vamos então tentar determinar, por exemplo, qual seria, por exemplo, o volume específico da água, certo? Da água como no estado de vapor superaquecido, na pressão de 10 MPa e numa temperatura de 600 graus Celsius. Bom, duas propriedades intensivas, o estado está definido, certo? Vapor superaquecido foi dito para a gente. A intenção é descobrir V, que é o volume específico. Isso é simples, certo?
Aqui nós podemos ver que nós estamos em 1 MPa, certo? Então nós vamos buscar a coluna onde a pressão é 10 MPa. Vem aqui, 10 MPa, 600 graus Celsius. Você vem 600 graus Celsius, volume específico 0.03837. Quilograma por metro cúbico. Ops, não cresce. Quilograma. Certo? Então assim nós fazemos o uso dessas tabelas de vapor superaquecido e líquido comprimido. No entanto, vão ocorrer situações nas quais você tem uma propriedade intensiva, por exemplo, a pressão, mas você consegue encontrar uma outra propriedade, por exemplo, a entalpia ou o volume específico, que quando você vai relacionar, certo? Você tem lá a tabela, você tem a pressão e vai tentar relacionar com um valor correspondente da segunda propriedade intensiva, essa segunda propriedade intensiva aqui, ela não vai estar tabelada. Nesses casos, a gente vai ter que recorrer a um método chamado de interpolação linear de valores, que eu vou mostrar como é que acontece num exemplo aqui. Bom, suponha que você está tentando determinar o volume específico da água no estado de vapor superaquecido, ou seja, tabela A4, de vapor superaquecido, onde a pressão é igual a 10 bar e a temperatura é igual a 215 graus Celsius. Veja bem, se você for procurar, você tem duas propriedades intensivas, porém essa segunda propriedade aqui, a temperatura, se você for procurar aqui na tabela 4, ela não está tabelada, certo? 215, certo? Aqui, ó. Vamos ver aqui, 10 bar. 10 bar. Ó, veja bem, coluna de água no estado superaquecido, 10 bar, e você percebe que não tem 215, certo? Então nós precisamos interpolar, e interpolar nada mais é do que encontrar os valores adjacentes a 215, certo? Ou seja, você tem 215, você vai ter um valor x1 aqui e um valor x2 aqui, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Isso é interpolação. Nós percebemos que na coluna de 10 bar, as únicas temperaturas que correspondem a essa simplificação não, essa hipótese, certo? Dos valores adjacentes são os valores de 200 e 240, óbvio, né? Porque 215 está entre esses dois valores. Então vamos escrever isso aqui. 215 está entre 200 e 240. Para fazer a interpolação linear, nós vamos criar um gráfico, um pequeno gráfico. Nesse gráfico, então, a gente vai avaliar a chamada interpolação linear. Veja bem, nós estamos tentando encontrar o volume específico, certo? Sendo que nós temos a temperatura como um parâmetro. Bom, observe, nós estamos tentando encontrar o volume específico no estado onde P é igual a 10 bar e T é igual a 215, ou seja, para essa temperatura 215 graus Celsius deve haver um correspondente volume específico que eu vou chamar de Vx, certo? E o valor que está acima de 215, como a gente viu aqui, é o valor de 240. E ele corresponde, obviamente, a um determinado volume específico, que está tabelado, certo? Olha só, a 240, o volume específico é 0,2275. E um valor menor do que 215, ou seja, o valor de 200 graus Celsius.
que corresponde a um volume específico, como nós podemos ver na tabela, de 0,2060. Bom, então pronto, certo? O que nós precisamos encontrar, então, é simplesmente o Vx. Nós fazemos isso usando uma relação básica da matemática, que é a inclinação de uma reta. Então, vamos calcular a inclinação dessas duas retas, dessa reta maior e dessa reta menor. Bom, a inclinação é a elevação sobre o avanço. Bom, mas essa elevação maior sobre esse avanço maior tem que ser igual à elevação menor sobre o avanço menor. Ou seja, nós temos que ter isso aqui, que a inclinação ser igual. Bom, então dessa relação nós conseguimos encontrar Vx. Por quê? Porque nós temos o seguinte conta: a elevação maior é 0,2275, certo? Vou colocar isso aqui, 0,2275 menos, certo? Essa elevação menos a menor, 0,2060. Tudo isso dividido pelo avanço maior. O avanço maior é essa linha horizontal, certo? Então, o avanço maior é 240 graus Celsius menos 200. Colocar as unidades é importante. Bom, isso tudo deve ser igual a essa inclinação menor, certo? Ou seja, Vx menos 0,2060 dividido por 215 menos 200. Bom, se nós fizermos essa conta aqui, nós vamos encontrar que o Vx vale Vx vale 0,2141, certo? E observe o seguinte: esse valor de 0,2141 está exatamente entre os valores de 0,2060 e 0,2275. Portanto, a interpolação ela foi útil nesse caso porque ela está realmente dentro desses dois valores, entre esses dois valores, certo? Então isso é interpolação linear. Bom, outra coisa que eu queria dizer é no caso da tabela, é um pequeno detalhe na tabela de líquido comprimido para quem está usando esse livro como referência. Observe que o volume específico nas tabelas de unidade da SI, ele é dado um dado valor lá, sei lá, um valor X. Porém, você precisa, para obter o valor correto, você precisa dividir esse valor por 1000, certo? Por 1000. Eu não sei por que eles não fizeram isso nas edições anteriores, mas só agora na 8ª edição que eles estão colocando um aviso pequeno lá que o V é igual ao valor dividido por 1000. Isso levou muita gente a erro nos semestres anteriores. Mas fique ligado nesse detalhe aqui nas tabelas de líquido comprimido, certo?